Uma garotinha se jogou na frente do caminhão de Chuck Norris machucada, chorando e quase sem conseguir falar. Quando ele a ergueu nos braços, ela disse 7 palavras que mudaram tudo. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e seguir para mais histórias poderosas que ficarão com você. Agora vamos começar. Chuck Norris estacionou sua caminhonete robusta na entrada de sua casa tranquila nos arredores de Austin, Texas. O sol da tarde lançava longas faixas âmbar sobre o cul-de-sac. Ele estava exausto, o peso de 6 meses de filmagens intensas ainda agarrado ao seu corpo, mas o conforto do lar o chamava como um velho amigo. Tudo o que ele queria agora era um banho quente, uma cama macia e o zumbido tranquilo da familiaridade. Quando o motor parou e ele desceu o ar fresco de outono, atingiu seu rosto um alívio bem-vindo, depois de semanas em estúdios barulhentos e cenários de dublês no deserto. Do outro lado da rua, o rangido de uma porta de tela chamou sua atenção. Era a pequena Lucy, a vizinha curiosa e cheia de energia, com um coração do tamanho do Texas, saindo de casa carregando um grande saco de lixo preto. Chuck levantou a mão e deu um aceno amigável, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. Normalmente Lucy correria para ele assim que o visse, bombardeando-o com perguntas sobre seu novo filme, implorando por mais uma história de ação antes de dormir. Mas desta vez ela congelou. Seus olhos se arregalaram não de alegria, mas de algo mais próximo do pânico. Sem responder ao cumprimento, ela correu em direção à lixeira na calçada, quase tropeçando enquanto levantava o saco e o empurrava lá dentro como se estivesse escondendo algo. Então, rapidamente voltou correndo para dentro de casa. Chuck franziu a testa, observando-a fugir. Aquilo não era típico dela nem um pouco. Ele olhou para a casa e avistou Rachel, a mãe de Lucy, espiando por entre as cortinas rendadas da janela da frente. Seus olhares se cruzaram por um instante e imediatamente Rachel puxou as cortinas com força, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Os instintos de Chuck, moldados por anos lidando com acidentes em filmagens, roteiros apertados e produtores duvidosos, entraram em ação. Algo não estava certo. O ar ao redor parecia diferente. Havia uma tensão no silêncio, um peso no peito. "O que diabos está acontecendo aqui?" murmurou ele, lançando um olhar de volta à lixeira. Chuck nunca fora do tipo intrometido, mas aquela inquietação não o deixava em paz. A curiosidade, sua velha companheira implacável, o puxava com mais força do que nunca. O que Lucy poderia ter jogado fora que a deixou tão abalada? Ele se aproximou e levantou a tampa. Dentro, roupas infantis novas com as etiquetas ainda presas estavam dobradas no topo. Um uniforme escolar, uma mochila cheia de materiais intocados e caixas de brinquedos que nunca haviam sido abertos. Chuck congelou. A distância emocional que ele costumava manter, a armadura construída por anos de convivência com o caos, desmoronou num instante. Seus olhos se estreitaram não de suspeita, mas de preocupação. Ele nunca se metia no que as pessoas escolhiam jogar fora, cada um tinha seus motivos e ele respeitava isso, mas descartar itens novos assim não parecia certo. Especialmente quando ele próprio já vira os abrigos no centro da cidade cheios de crianças que dariam tudo por um par de sapatos ou um caderno novo. Sua mente girava com dezenas de perguntas, cada uma mais perturbadora que a anterior. Por que Rachel jogaria tudo isso fora? Sussurrou para si mesmo. Ela não parecia uma pessoa descuidada e muito menos cruel. Lucy era sempre organizada, gentil. Certa vez ela lhe dera um crachá artesanal de melhor contador de histórias feito com letras brilhantes de espuma. Chuck coçou o queixo, observando as sombras se moverem atrás das cortinas do outro lado da rua. Eles não sabem que há pontos de doação logo ali na Main Street. Essas coisas poderiam mudar a vida de alguém. Mas mesmo tentando se convencer, ele sabia que aquilo não se tratava apenas de desperdício. O olhar estranho de Rachel, o pânico de Lucy, tudo estava conectado. Algo não fechava. Chuck ficou ali diante da lixeira, o saco agora repousando ao lado de suas botas, dividido entre as regras não ditas da privacidade e o chamado da própria consciência. Aquilo não era um roteiro de filme, não haveria tomadas extras nem dublês para resolver. Apenas seu instinto e uma situação que parecia errada. O mais fácil seria seguir em frente e cuidar da própria vida.
Mas Chuck nunca fora de fazer o que era fácil. Cuidadosamente ele tirou o saco da lixeira e o colocou de lado, salvando-o de ser esmagado. Jogando-o sobre o ombro, começou a subir a entrada da garagem de Rachel, o cascalho rangendo sob suas botas. Aquilo não era algo que ele normalmente faria, bater à porta de uma vizinha para perguntar sobre o que ela colocava no lixo. Mas aquele não era um dia normal. Ele ensaiou mentalmente, escolhendo palavras que não soassem invasivas nem acusatórias. Só vou comentar que existem lugares melhores para coisas assim, murmurou. Pode fazer uma verdadeira diferença. Bateu uma vez. Nenhuma resposta. A casa continuava em silêncio. Ele deu um passo para trás, respirou fundo e bateu uma terceira vez. Depois tocou a campainha 2 vezes. Chuck esperou as botas firmes no chão da varanda. Quando a porta finalmente rangeu e se abriu, Rachel apareceu. Mas ela não era a mesma mãe suburbana composta que ele lembrava. Seu cabelo estava emaranhado, as roupas amarrotadas e os olhos selvagens cansados carregavam algo que ele não conseguia decifrar. Era perturbador. Minutos antes ela parecia bem, talvez um pouco apressada. Agora parecia que uma tempestade havia passado por sua casa e ela fora pega no meio. Senhora Harper, começou Chuck, a voz baixa e respeitosa. Desculpe incomodar, mas notei algo estranho no seu lixo agora há pouco. Ele ergueu o saco com a borda de uma mochila novinha aparecendo. Não estava tentando me intrometer nem nada. O saco não estava bem amarrado, e algumas coisas chamaram minha atenção: materiais escolares novos, roupas, com etiqueta brinquedos que nem foram abertos. Pensei que talvez você não soubesse que há pontos de doação aqui perto, onde esse tipo de coisa poderia realmente ajudar alguém. A resposta de Rachel veio rápida e cortante. Seus olhos se estreitaram como se uma parede invisível tivesse se erguido num instante. Não foi engano, ela disparou, a voz fria e quebradiça. O que eu jogo fora é problema meu. Quem você pensa que é para mexer no nosso lixo? Chuck manteve a calma, levantando uma mão, não em defesa, mas em paz. Desculpe se pareceu errado. Eu só... Se você quer tanto assim, fique com isso. Ela o interrompeu, a voz subindo. Só nos deixe em paz, pelo amor de Deus. Havia algo por baixo daquela raiva, algo tenso, trêmulo. Medo, talvez. Sua voz vacilou por um instante, e antes que Chuck pudesse dizer qualquer coisa, um estrondo ensurdecedor ecoou de dentro da casa. O som agudo de vidro se quebrando encheu o ar, silenciando os dois. Chuck instintivamente deu um passo à frente, o corpo em alerta, enquanto os olhos de Rachel se arregalaram, pânico puro. Por um breve segundo sua máscara caiu, e ele viu. Viu o medo. Mas logo em seguida ela bateu a porta na cara dele. Chuck ficou parado, atônito. Aquela sensação incômoda que tivera antes agora gritava dentro dele. Algo não estava certo naquela casa. Algo estava errado. Ele hesitou, a mão pairando sobre o celular. Deveria ligar para alguém. Era da sua conta. O silêncio que se seguiu ao estrondo era estranho, antinatural. Eventualmente, Chuck se virou e caminhou de volta para seu carro. Trancou a porta, mas seus pensamentos continuaram presos naquela varanda. Colocou o saco com cuidado no banco do passageiro e entrou no carro. Ao ligar o motor, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Sentia como se estivesse se afastando de algo que não deveria ignorar. Enquanto voltava para casa, dever e instinto lutavam dentro dele. Mas o rosto de Rachel continuava aparecendo em sua mente, o terror que ela tentou esconder, o tremor na voz, o som do vidro quebrando. Ele olhou pelo retrovisor, fitando aquela porta fechada. Será que poderia ter dito mais? Feito mais? O saco ao lado dele parecia agora mais pesado, não apenas pelo conteúdo, mas pelo peso da escolha, que ele não sabia se fora certa. O que começou como uma terça-feira comum havia se distorcido em algo obscuro e inquietante. Na manhã seguinte, Chuck deu ré com a caminhonete para fora da garagem. O suave ronco do motor ecoava na quietude do amanhecer texano. Um copo de café preto fumegante repousava no porta-copos, o vapor subindo como fumaça de uma fogueira. Era seu primeiro dia de volta ao set em Austin, e embora as longas horas e as explosões coreografadas fossem terreno familiar,
Sua mente estava longe de tranquila. Entrou na estrada principal às casas do subúrbio, passando borradas enquanto seguia para o estúdio. Mas mesmo com o sol dourado nascendo sobre as colinas, algo dentro dele continuava inquieto. Suas mãos apertavam o volante mais forte do que o normal. Continuava revivendo o dia anterior, as mãos trêmulas de Rachel, o som do vidro se estilhaçando, a porta batendo. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas dentro de Chuck, algo havia mudado. Ele não sabia explicar, mas o ritmo da vida normal, o ronco constante do motor, o zumbido suave do rádio não conseguia abafar a dissonância que ecoava em sua mente. Ao passar pela quinta casa depois da de Rachel, um cachorro latiu atrás de uma cerca de madeira, seus latidos cortando o silêncio. E então, quando Chuck diminuiu a velocidade ao chegar na calçada, uma pequena figura surgiu de repente entre dois carros estacionados. Lucy. Ela correu da calçada de braços abertos, se atirando diretamente na frente do veículo. Chuck pisou no freio, os pneus guinchando contra o asfalto. Seu coração disparou, subindo a garganta. A caminhonete parou bruscamente a poucos metros dela. Jesus, ele arfou, abrindo a porta e saltando do carro. Lucy havia caído de joelhos no chão, os braços ainda estendidos, como se tentasse se proteger de algo muito pior que um caminhão. Sua respiração vinha em soluços curtos e desesperados, o corpo pequeno tremendo. O vestido estava rasgado na barra, os joelhos esfolados, e sangrando um ombro roxo sob o tecido esticado. Seu rosto... Deus! O rosto dela estava manchado de lágrimas secas, sujeira, e um lábio inchado que não estava ali antes. Chuck se ajoelhou ao lado dela imediatamente, colocando uma mão em suas costas. A outra mão pairava perto do rosto dela sem tocar. Ei, Lucy, querida. Você está machucada. O que aconteceu? Ela levantou o olhar, os olhos vidrados e selvagens, como um animal encurralado. Por favor. Soluçou a vozinha, quebrando sob o peso do pânico. Por favor, não me faça voltar para lá. Eu juro que prefiro morrer do que voltar para dentro. Por favor, não deixe ele me levar. Por favor. Ela não estava apenas chorando, agora estava implorando do fundo de algo partido. Os joelhos cederam novamente e ela desabou contra a perna de Chuck, as mãozinhas agarrando o tecido de seu jeans, como se ele fosse a última coisa sólida, impedindo-a de afundar. Lágrimas escorriam por seu rosto. O peito subia e descia em respirações curtas e desesperadas. A mão de Chuck pairava perto das costas dela, não tocando, apenas firme, como se sustentasse os dois. O coração dele batia pesado. Um cachorro latia sem parar por perto, seus ganidos agudos, somando-se ao caos que já pairava no ar. Chuck falou suavemente, a voz baixa e estável. Lucy, o que aconteceu? Você está machucada. Onde está sua mãe? Mas suas perguntas pareciam apenas assustá-la mais. O choro ficou mais intenso, um emaranhado de soluços e respirações trêmulas. Estava claro que ela não conseguia encontrar as palavras para explicar. Chuck pousou uma mão reconfortante no ombro dela e começou a guiá-la devagar em direção à casa, esperando que Rachel pudesse explicar o que estava acontecendo. Mas Lucy resistiu, cravando os calcanhares no chão e puxando para trás, como se ele a estivesse levando ao pior pesadelo. O peso do pressentimento apertava o peito de Chuck. Está tudo bem, querida, disse ele com suavidade, tentando acalmá-la. Você está segura agora. Só me diga, alguma coisa te assustou? A resposta mal saiu, engasgada entre soluços e respirações molhadas. Papai, mamãe, assustados. Ele... Um arrepio frio percorreu a espinha de Chuck. Ele pensou nas roupas infantis novas jogadas no lixo, na expressão em pânico de Rachel nas cortinas fechadas às pressas, e agora Lucy tremendo como uma folha, sussurrando frases quebradas como um animal ferido. Algo estava seriamente errado. Eles ainda estavam na rua quando a porta de tela se escancarou com um estrondo, atraindo o olhar de Chuck para a frente. Um homem saiu alto largo, com a postura arrogante de quem sempre consegue o que quer. Vestia um terno caro perfeitamente ajustado que gritava dinheiro e poder, o tipo de homem que nunca precisou lutar por respeito. Chuck não o conhecia, mas tudo nele exalava ameaça.
Quando o sujeito avançou, Chuck instintivamente mudou de posição, colocando-se entre o homem e a menina atrás dele. O rosto do homem se contorceu de raiva. Seus olhos cravaram-se em Lucy como os de um falcão caçando presa. Que diabos você está fazendo com a minha filha? Ele rugiu, a voz trovejando de fúria. Lucy soluçou e agarrou a perna de Chuck com mais força, praticamente se escondendo atrás dele agora. Chuck manteve a voz firme, recusando-se a reagir com a mesma agressividade. Ela veio até mim. Está assustada. Eu só estou tentando ajudar. Mas o homem mal ouviu. Sua expressão mudou, a raiva deu lugar a um desprezo arrogante. O olhar desceu pelas botas gastas de Chuck, o jeans empoeirado e a caminhonete simples estacionada atrás. Seu filho da... O homem rosnou e avançou. O golpe veio rápido, desajeitado, alimentado por raiva e arrogância. Chuck moveu-se como vento entre galhos, desviando de lado com uma leveza que vinha de anos de coreografia e combate real. O soco passou longe e o homem perdeu o equilíbrio, tropeçando para frente. A própria fúria o derrubou. Ele caiu com força na calçada, o casaco caro raspando no concreto. Droga, ele cuspiu, levantando-se, o rosto vermelho e a respiração ofegante. A humilhação só alimentava ainda mais o fogo. Chuck não zombou, não reagiu. Ficou imóvel, calmo, as mãos abertas ao lado do corpo. Você não quer fazer isso, disse com firmeza. Não aqui. Não desse jeito. Acha que é algum tipo de herói? O homem rosnou, tirando a poeira das calças, os olhos selvagens de raiva. Acha que só porque uma pirralha chorou pra você tem o direito de tocar no que é meu? Lucy soluçou atrás de Chuck, a vozinha quase inaudível. Por favor, não deixa ele me machucar de novo. Ele bate na mamãe também. Ele grita e joga as coisas e me tranca no escuro. Eu tenho medo o tempo todo. Eu não aguento mais. Ela desabou completamente no chão, chorando tanto que o corpo inteiro tremia. Por favor, não deixa ele me levar de volta. Por favor. Eu juro que vou ser boazinha. Não vou chorar nem falar demais. Faço tudo o que ele quiser. Só não me faz voltar. O peito de Chuck queimava de raiva, mas o rosto permaneceu impassível. Ele se ajoelhou, apoiando um joelho no chão, e levantou Lucy com cuidado, pondo-a de pé outra vez. Sua voz desceu para um tom firme e protetor. Ninguém vai te machucar de novo. Não hoje. O homem avançou outra vez, agora em fúria cega, ambos os punhos balançando como um bêbado numa briga de bar. Chuck desviou com calma impecável, deixando o próprio impulso do homem jogá-lo da calçada para o meio da rua. Fica no chão, disse Chuck, firme, os olhos duros como pedra. Agora você vem falar comigo de novo, e eu vou te denunciar por agressão. E desta vez haverá testemunhas. O pai rosnou entre os dentes cerrados, cuspe voando dos lábios. Você está morto, ouviu? Acabou pra você. Eu vou te arruinar. Chuck não pestanejou. Vá em frente, chame quem quiser. Mas eu vou ligar para o serviço de proteção à criança. Esta garotinha tem medo pela própria vida e eu acredito nela. As palavras atingiram o homem como um soco no estômago. Sua coragem vacilou por um segundo. Chuck viu um lampejo de medo em seus olhos, do tipo que mostra que alguém tem algo a esconder. Sem dizer mais nada, ele virou e foi para dentro de casa, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Chuck permaneceu ali na quietude que se seguiu Lucy, encolhida atrás dele como um pássaro ferido ainda tremendo. Mas o problema estava longe de resolvido. O que ele deveria fazer com a menina, com o pai ainda dentro da casa, levá-la embora, não era uma opção. Enquanto lutava para decidir o que fazer, sua deliberação foi interrompida. Assim que se virou para Lucy, prestes a exigir uma explicação, a porta da frente se escancarou com um estrondo. A cena que se desdobrou diante dos olhos de Chuck foi horrível. A porta abriu de novo, e desta vez, Chuck Norris viu algo que fez seu estômago virar pedra. O pai voltou, arrastando Rachel pelos cabelos, puxando-a violentamente para fora de casa. Ela gritava, a voz rouca de terror e desespero. Por favor, não faça isso, por favor. Mas seus gritos caíram em ouvidos surdos. O homem não diminuiu o passo. Era brutal, implacável, sem sinal de remorso. Lançou-a no carro como se fosse bagagem. O corpo dela bateu com força contra o banco, e Chuck estremeceu com o som do impacto.
Então, como se para sublinhar sua crueldade, o homem virou-se e encarou Chuck com veneno nos olhos. Cuspiu no chão na direção de Chuck, um desafio, um escárnio. Foi naquele momento que tudo clareou para Chuck. Seus instintos se acenderam e ele saiu correndo. Ei gritou avançando em direção ao carro. O motor rugiu e os pneus guinaram enquanto o veículo arrancava pela rua. Pelo vidro da janela dianteira direita, Rachel virou a cabeça, o rosto contorcido de dor e tristeza, lançando um último olhar para a filha. Lucy saiu correndo atrás do carro, as pernas pequenas bombeando, os soluços aumentando a cada passo. Mamãe, ela gritou. Mas o carro era rápido. Ela tropeçou e caiu com força no pavimento. Chuck correu até ela e a pegou no colo. O joelho estava ralado, sangue escorrendo do corte, mas ela parecia nem notar. Tudo o que conseguia fazer era olhar para Chuck com olhos suplicantes. Você já derrotou caras maus antes, sussurrou ela entre os soluços. Por favor, salve minha mãe desta vez. A garganta de Chuck apertou. Aquela não era a Lucy alegre que implorava por histórias antes de dormir, ou que imitava falas de filmes com risadinhas. Era uma garotinha despedaçada pelo medo, pela perda, que o encarava como se ele fosse a última linha de esperança no mundo dela. Ainda atordoado pelo que acabara de ver, Chuck ajoelhou-se ao lado dela, a voz firme apesar da tempestade que fervilhava dentro dele. Lucy, preciso que me ajude a entender o que está acontecendo. Você pode me dizer? Os lábios dela tremeram, mas as palavras não vieram. Estava muito abalada, muito assustada para encontrar a voz. Chuck amoleceu o tom, baixando-o para algo gentil e calmo, do jeito que costumava falar com crianças assustadas no set, ou com novos dublês. Tudo bem se você não puder dizer em voz alta. Talvez você possa me mostrar. Lucy acenou lentamente. A mãozinha dela envolveu a mão calejada de Chuck com toda a confiança que conseguia reunir, e ela o guiou de volta em direção à casa, passos pequenos mas decididos. Chuck não tinha dúvida de que o que ia ver o assombraria, mas não havia mais volta. Os sinais de violência não eram sutis. A cada passo a cena se desvendava em detalhes sombrios. O estalo de vidro quebrado sob as botas de Chuck ecoou mais alto do que deveria, e um cheiro acre e estranho pairava no ar. A soleira ele parou, absorvendo tudo. A sala de estar era um retrato do caos e da dor. Molduras que antes guardavam lembranças felizes agora jaziam despedaçadas no chão de madeira, rostos rachados por fendas irregulares. Lasquinhas de móveis quebrados estavam espalhadas por todo lado como vestígios de uma zona de guerra. Cadeiras viradas bloqueavam o corredor, e marcas profundas nas paredes contavam uma história de luta. O que mais chamou a atenção de Chuck, porém, foram as malas jogadas perto da porta, meio abertas, com roupas, frascos e papéis espalhados como segredos derramados, sinais de uma fuga apressada que nunca se completou. Ele se virou para Lucy, que estava quieta ao seu lado, a mãozinha ainda agarrada à dele como se fosse a única coisa firme que restava em seu mundo. Lucy disse baixinho: Eu quero ajudar, mas preciso ligar para a polícia. Tudo bem. Ela assentiu, os olhos arregalados, cheios de medo, mas também de uma frágil centelha de esperança. Chuck enfiou a mão no bolso, puxou o celular e discou 911 sem hesitar. Enquanto o tom de chamada soava, ele respirou fundo, tentando se firmar para o que viria. Sabia que aquilo não era mais só sobre Rachel ou Lucy. Era sobre fazer o que era certo, custasse o que custasse. Quando a atendente respondeu, sua voz saiu calma e precisa. Anos de pressão em sets de filmagem o haviam treinado para manter o foco. Ele descreveu a situação claramente: o estado da casa, a condição de Rachel, o sequestro e o perigo imediato. Enquanto falava, mantinha o braço ao redor de Lucy, protegendo-a do pior e tirando força da coragem dela. Naquele instante, fez uma promessa silenciosa, não de obrigação, mas de instinto. Ele veria aquilo até o fim. Faria Rachel voltar para casa. Protegeria Lucy. As câmeras, a fama, os filmes, nada disso importava agora. A única coisa que importava era manter aquela criança segura e trazer sua mãe de volta. O som agudo das sirenes rompeu a calma da manhã, ecoando pelas casas do subúrbio texano. Em instantes, uma frota de viaturas parou diante da casa, luzes vermelhas e azuis,
girando, pintando os jardins e as calçadas em padrões frenéticos. Os policiais saltaram com precisão ágil, isolando a área e assumindo o controle da cena que acabara de despedaçar a tranquilidade do bairro. De pé logo atrás da fita amarela, Lucy se agarrava a Chuck, recusando-se a dar sequer um passo para perto da casa. Ele mantinha o braço firme ao redor dela, uma presença sólida, o porto no meio da tempestade. Os olhos da menina se moviam nervosos entre os policiais e a porta da frente, como se temesse que o pai pudesse sair a qualquer momento. Uma policial de semblante calmo e mechas prateadas se aproximou e se ajoelhou diante de Lucy. Sua voz era suave e acolhedora. "Oi, querida. Meu nome é Oficial Sarah. Pode me contar o que aconteceu?" Lucy mordeu o lábio trêmulo, a voz embargando ao tentar responder. "Papai levou a mamãe", sussurrou. "Machucou ela muito. Eu tô com medo. Acho que nunca mais vou ver ela." Os punhos dela se fecharam, os nós dos dedos brancos. "Ele é pior que um monstro. Ele pode machucar ela de verdade." O calor desapareceu do rosto da oficial Sarah, substituído por foco afiado. Ela se virou para Chuck, que relatou com clareza tudo o que vira: os hematomas de Rachel, o comportamento violento do pai, a forma como ele praticamente a arrastara para fora de casa. "Obrigada por nos ligar, senhor", disse a policial, assentindo com gravidade. Ela ergueu o rádio e transmitiu a atualização urgente: uma mulher ferida havia sido levada pelo ex-marido agressivo. Virando-se novamente para Chuck e Lucy, ela acrescentou: "Vamos bloquear as ruas próximas para reduzir a rota de fuga." "O senhor consegue descrever o carro ou o homem?" Chuck respirou fundo, tentando se lembrar. Era um sedã mais antigo, azul escuro. Não vi a placa, mas o para-choque da frente tinha um amassado do lado esquerdo. Ele tem cerca de 1,80 mm, magro, usava terno preto, cabelo curto, barba aparada, bem arrumado, mas daquele jeito ruim. Mais policiais saíam da casa, o rosto carregado. A oficial Sarah voltou a se abaixar ao lado de Lucy. "Querida, isso já aconteceu antes. Seu pai já machucou sua mãe." Lucy deu um pequeno aceno. Os olhos se encheram novamente. Nas palavras trêmulas de uma criança acostumada ao medo, ela contou tudo: a bebida do pai, os acessos de raiva, o divórcio que ele se recusava a aceitar, o jeito como sempre voltava trazendo o terror de volta com ele. "Quando ele bebe, ele fica com muita raiva", disse baixinho. "E ele bebe o tempo todo." A caneta de Sarah não parava de se mover. Então perguntou com doçura: "Lucy, tem mais alguém que seu pai possa querer machucar? Você tem irmãos ou irmãs?" Lucy balançou a cabeça, mas de repente seu rosto mudou. Vovó arfou. "Ela mora a poucas quadras daqui. A gente estava lá hoje de manhã." "E se ele for até lá?" O maxilar da policial se contraiu. Sem perder tempo, ela passou a nova informação ao time. A resposta foi imediata. Metade da equipe ficou para proteger a casa, enquanto o restante, liderado por um oficial sênior, se preparava para verificar a residência da avó. Lucy, disse o oficial sênior, agachando-se para ficar à altura dela: "Precisamos ir ver se sua vovó está bem. Você pode nos mostrar onde ela mora?" Lucy hesitou, agarrando-se mais forte ao braço de Chuck. Os olhos arregalados, a voz presa na garganta. Chuck viu o pânico nela e não esperou mais um segundo. "Eu vou atrás no meu caminhão", disse, dirigindo-se tanto à menina quanto aos policiais. "Eu sei que ainda tenho trabalho me esperando", disse Chuck, a voz firme. "Mas eu não vou deixá-la. Não agora. Eu vou até o fim, custe o que custar." Os policiais trocaram olhares, claramente surpresos com a determinação silenciosa do astro de cinema, mas depois de um momento assentiram juntos. Lucy, confortada pelas palavras de Chuck, finalmente encontrou coragem para subir no carro da polícia. Enquanto ela se acomodava no banco de trás da viatura do xerife, Chuck correu até sua caminhonete preta, o coração batendo como um tambor de guerra. Estava atrasado, muito atrasado, e sabia que haveria consequências pelo que fizera naquele dia. Mas ao ligar o motor e se juntar à fila de viaturas que cruzava o bairro a toda velocidade, algo dentro dele se firmou. Um propósito mais profundo do que qualquer filme, fama ou holofote. Aquilo era real. Aquilo importava.
O comboio avançava pelas ruas sinuosas do subúrbio texano, as viaturas à frente com Lucy segura dentro e Chuck logo atrás, o olhar fixo e o maxilar travado. Sua mente girava em preocupação. Rachel ainda estava viva. Ainda havia tempo. E a pobre Lucy jogada em um pesadelo que nenhuma criança deveria enfrentar. Chuck não sabia que consequências o aguardavam no fim de tudo aquilo, mas tinha certeza de uma coisa: não conseguiria viver consigo mesmo se tivesse virado as costas. Quando dobraram a esquina para um cul-de-sac tranquilo, o caos explodiu diante deles. O sedã de luxo do pai já estava parado de qualquer jeito, um pneu sobre o gramado. Na varanda ele gritava como um louco, o rosto tomado pela fúria. "Abre essa maldita porta!" Berrava esmurrando a porta da casa da avó. "Eu sei que você tem os passaportes. Entrega logo, ou eu juro que destruo essa casa." O olhar de Chuck se fixou no carro. Rachel ainda estava lá dentro, o corpo desabado contra o vidro, o rosto machucado, os olhos quase se fechando. Vizinhos começaram a se reunir, alguns nas varandas, outros atrás das cortinas, e alguns filmando com seus celulares. Murmúrios se espalhavam pelo cul-de-sac como eletricidade. O homem os notou e rugiu. "O que estão olhando, hein? Cuidem da própria vida." Pegou uma pedra de jardim e a arremessou contra os curiosos. A pedra explodiu no asfalto, dispersando o pequeno grupo. Mas então sirenes. Mais altas, mais próximas. O pai se virou, os olhos arregalados. O pânico o dominou. Correu em direção ao carro, claramente pronto para fugir, com Rachel ainda lá dentro. Chuck agiu na hora. Pisou fundo no acelerador e cruzou a entrada da garagem com sua caminhonete, bloqueando completamente a rota de fuga. O homem percebeu que estava encurralado, mas em vez de fugir, atacou. Punhos cerrados, o rosto contorcido de raiva, correu em direção a Chuck gritando: "Acha que pode me parar, seu fracassado?" Chuck desceu do caminhão. O golpe veio rápido, desajeitado, movido por pura raiva e desespero. Chuck desviou facilmente e respondeu com um direto rápido no queixo, fazendo o homem cambalear. Mas a briga não acabou. O agressor avançou novamente, socos descontrolados. Chuck bloqueou, girou o corpo e acertou outro golpe seco nas costelas. A cada impacto, Chuck sentia anos de fúria justa vindo à tona, não apenas por Rachel, mas por todas as mulheres silenciadas pelo medo, por todas as crianças que choravam no escuro sem que ninguém ouvisse. "Você bateu nela, não foi?" Rosnou a voz baixa e mortal. Machucou a mãe daquela garotinha. Aterrorizou a própria filha. E agora acha que vai simplesmente escapar. O homem tentou mais um soco, mas Chuck pegou o punho dele no ar, torceu e o derrubou no chão num movimento rápido e preciso. Ficou sobre ele, o peito arfando. Acha que ser homem é se impor pela força? Homens de verdade protegem. Eles não destroem. O pai, atordoado e sem fôlego, não reagiu. Os policiais cercaram a cena, armas em punho. Chuck deu um passo atrás, as mãos erguidas. "Ele é de vocês", disse, fazendo um leve aceno de cabeça em direção ao homem estendido no chão. Os oficiais se aproximaram, algemaram o agressor e o puxaram de pé. Antes que o levassem, o homem se virou para Chuck, os olhos cheios de ódio. "Você cuspiu. Isso é tudo culpa sua, seu intrometido acabado. Eu vou acabar com você por isso." Os policiais o seguraram, mas Chuck permaneceu firme e silencioso, deixando o veneno escorrer como água sobre aço. Nesse instante, Lucy saiu da viatura, o rostinho tomado por uma mistura de medo e alívio. Assim que avistou a mãe ainda caída dentro do carro, seu pequeno corpo reagiu antes da razão. Ela escapou das mãos do policial e correu até o veículo, batendo as palmas contra o vidro. "Mamãe. Mamãe, você tá bem?" Rachel se mexeu levemente ao som da voz da filha, mas parecia fraca demais, exausta demais para responder. Um policial se ajoelhou ao lado de Lucy, pousando as mãos em seus ombros e dizendo em tom calmo que os paramédicos estavam a caminho e cuidariam da mãe dela em poucos minutos. Enquanto a menina era levada para o lado, o pai, até então dominado pela raiva, desabou. O ódio pareceu evaporar de repente e ele caiu de joelhos no gramado, soluçando com um som gutural. "Lucy, querida, por favor, o papai te ama. Foi tudo um terrível engano." Chuck ficou de lado, o maxilar travado, os olhos estreitos. Uma onda de sentimentos contraditórios o atingiu.
Parte dele queria acreditar que as lágrimas do homem eram reais, que em algum lugar por trás daquela fúria ainda existia um pai que um dia quis fazer o certo. Mas ele não conseguia apagar da mente o rosto machucado de Rachel, nem o som de pânico na voz de Lucy. Anos de experiência lhe diziam que homens assim sabiam usar o arrependimento como máscara, mais uma ferramenta de controle. Chuck observou enquanto os policiais lutavam com suas próprias emoções. O conflito estava escrito em seus rostos. Mesmo diante dos soluços e dos pedidos desesperados de desculpa, mantiveram-se firmes seguindo o protocolo enquanto prendiam as algemas nos pulsos do homem. Enquanto isso, outro grupo de oficiais conseguiu recuperar as chaves do carro e finalmente abrir a porta onde Rachel estava. Chuck colocou a mão com cuidado nas costas de Lucy, acompanhando-a até o veículo. A menina se agarrou a ele como se fosse um salva-vidas, os olhos arregalados fixos na mãe procurando algum sinal de que ela estava bem. Quando chegaram à varanda, a porta se abriu e uma mulher mais velha apareceu. Os cabelos grisalhos presos num coque solto, o rosto marcado pela preocupação. Mas havia algo inconfundível na semelhança. Só podia ser a mãe de Rachel. Graças a Deus. Ela sussurrou descendo os degraus às pressas e abraçando filha e neta num aperto trêmulo. Conduziu-as até um banco acolchoado na varanda, ajudando Rachel a se sentar. Logo depois correu de volta para dentro e retornou com um copo de água e um pacote de gelo envolto em uma toalha. Rachel se recostou, a respiração trêmula, pressionando o gelo contra o rosto inchado. Lucy se aninhou ao lado da mãe, a mão pequena nunca deixando o braço dela, como se precisasse sentir fisicamente que sua mãe estava ali viva, segura. Chuck ficou por perto, hesitante, sem saber se estava invadindo um momento íntimo ou oferecendo o apoio necessário. Foi então que um policial se aproximou da varanda, um caderno nas mãos. A voz dele era calma, nivelada, um contraste direto com o caos que havia tomado conta do lugar minutos antes. Senhora Harper disse com gentileza. Sei que é difícil, mas precisamos entender tudo o que aconteceu. A senhora pode me contar sobre sua relação com seu marido? Rachel assentiu devagar, fazendo uma careta ao tentar se endireitar. Cada respiração parecia custar-lhe algo, mas ela sustentou o olhar do policial com uma firmeza silenciosa. A voz saiu fraca no início, mas aos poucos foi ganhando forma, como algo há muito reprimido finalmente emergindo. Ficamos casados por 8 anos, disse ela, a voz cansada. No começo ele era tudo o que eu achava que queria, encantador, bem-sucedido, um pai perfeito para a Lucy. Ela estendeu a mão acariciando distraidamente os cabelos da filha. Mas isso não durou. Continuou, a voz ficando mais firme. Conforme a empresa dele cresceu, o temperamento também cresceu. A pressão levou à bebida, e a bebida trouxe o pior dele. Começou com palavras duras, controladoras, sempre me afastando da minha família e dos meus amigos. Depois virou violência, murros nas paredes, coisas quebradas. Eu inventava desculpas. Eu achava que se tivesse paciência ele voltaria a ser quem foi. Lucy fungou e Rachel instintivamente a puxou mais para perto. Mas 3 anos atrás, Lucy presenciou um dos piores acessos dele. Foi o limite. Eu soube que precisávamos sair. O policial, identificado pela plaqueta como Johnson, fez uma anotação rápida e perguntou. E depois do divórcio? Os olhos de Rachel se encheram de lágrimas outra vez. Ele nunca aceitou. Continuava aparecendo sem avisar, furioso, exigente. Eu consegui uma ordem de restrição, apontou para os hematomas no rosto, mas dá para ver o quanto isso significou para ele. Ele acha que o dinheiro compra imunidade, que pode fazer o que quiser sem pagar o preço. A expressão do oficial endureceu ligeiramente. Ninguém está acima da lei, senhora Harper. Pode nos contar o que levou aos acontecimentos de hoje? Rachel respirou fundo, tomou um pequeno gole de água e continuou. Na semana passada, Dennis me implorou por uma última chance, disse com a voz baixa. Disse que estava fazendo terapia, que queria tentar de novo. Inventou todo um plano de fazer uma viagem em família para consertar as coisas entre nós. Ela olhou para o copo nas mãos, a voz se quebrando. Ele apareceu hoje de manhã. Eu quis acreditar que talvez estivesse falando sério. Mas no segundo em que abri a porta, senti o cheiro de álcool. Ele já estava bêbado. Os dedos de Rachel tremiam ao pousar o copo sobre o banco.
Foi aí que percebi. Ele não tinha mudado. Nem um pouco. Rachel engoliu em seco, a voz embargando quando as próximas palavras saíram. Enquanto ele dormia no sofá, eu peguei nossos passaportes, o meu e o da Lucy, e escondi na casa da minha mãe do outro lado da cidade. Os olhos dela se nublaram de dor. E foi aí que o Chuck me viu e me cumprimentou hoje de manhã. Ela respirou com dificuldade, entrelaçando as mãos. Quando voltei, o Dennis tinha acordado. Estava de ressaca, irritado. Quando eu disse que não íamos mais na viagem, ele perdeu o controle. Começou a beber de novo. E quando descobriu que os passaportes não estavam lá, ficou furioso. Rachel hesitou, a voz falhando. Ele disse que não precisava de passaporte, que tinha conexões. Disse que faria a Lucy desaparecer. Que me tiraria ela e que eu não conseguiria impedir. A voz quebrou e a mão dela subiu instintivamente até os hematomas na bochecha. Mas se o Chuck não estivesse lá, se ele não tivesse percebido que algo estava errado, acho que eu não teria conseguido detê-lo. As palavras dela se perderam no ar, pesadas de medo e gratidão. O oficial Johnson manteve a postura profissional, mas era impossível não notar o maxilar tenso, os punhos cerrados enquanto ele anotava. Obrigado, Sra. Harper. Falar disso exige coragem. O que contou vai nos ajudar a construir um caso forte contra ele. Nesse instante, uma voz ecoou vinda da rua alta, agressiva e inconfundível. Isso é um maldito mal-entendido. Ela tá mentindo. O grito de Dennis cortou o ar frio da manhã como uma lâmina. O oficial Johnson levantou-se pedindo licença e desceu da varanda para enfrentar a origem do tumulto. Chuck observou de trás de Rachel enquanto o policial se aproximava de Dennis, ainda algemado, mas recuperando parte de sua arrogância. Sim, estamos divorciados, ele gritava para quem quisesse ouvir, mas eu nunca encostei um dedo nela. Só queria levar minha filha para viajar. A Rachel é que esconde passaporte e joga fora meus presentes. Ela não suporta me ver perto da Lucy. Rachel empalideceu, os lábios comprimidos. Não disse nada, mas Chuck sentiu a raiva subir quente em seu peito. A audácia de Dennis era absurda. Chuck deu um passo à frente. Senhor, com licença, disse ele, a voz firme. Eu posso testemunhar. Vi o quanto a Lucy estava apavorada com ele. Vi como ele trata as pessoas, inclusive eu. E tem mais uma coisa. Então explicou o que havia encontrado no lixo naquela manhã: materiais escolares novos, roupas ainda com etiquetas, uma mochila intocada. Sra. Harper perguntou, voltando-se para Rachel. Foi o seu marido que trouxe tudo isso? As roupas, os brinquedos, o material da escola. Os olhos de Rachel se arregalaram como se tudo fizesse sentido. Sim, respondeu em voz baixa, mas firme. Foi ele. O uniforme, a mochila. Ele estava planejando mudar ela de lugar. Um novo colégio, uma nova vida sem mim. O detetive Johnson levantou as sobrancelhas e anotou depressa a nova informação. E o seu nome, Sr. Chuck Norris? O detetive fez um leve aceno. Sr. Norris, seu depoimento pode ser essencial. Precisaremos que o senhor vá até a delegacia para registrar tudo. Nesse momento, outro policial se aproximou pela garagem. Fizemos o teste do bafômetro no Harper. Está bem acima do limite. Johnson assentiu sério. Isso encerra a questão. Vamos autuá-lo por violência doméstica, violação de ordem judicial e tentativa de sequestro. Enquanto o policial saía para concluir a papelada, Johnson voltou-se para Rachel e Lucy. Sra. Harper, precisamos que a senhora e sua filha venham à delegacia também. Alguém pode acompanhá-las. A mãe de Rachel deu um passo à frente. Eu vou. Elas não estarão sozinhas. O detetive assentiu satisfeito e voltou-se para Chuck. Sr. Norris, obrigado. O que fez hoje pode ter salvado 2 vidas. Chuck apenas inclinou a cabeça. O peso daquela manhã finalmente o alcançava. Sim, senhor. Eu só preciso avisar minha equipe. Saí do set sem dar explicações. Enquanto todos se encaminhavam para as viaturas, Chuck sentiu uma tempestade de emoções se agitar dentro dele. Alívio por Rachel e Lucy estarem seguras, orgulho por ter feito o certo, mas também uma inquietação sobre as consequências dessa pausa inesperada em sua vida.
Ele subiu em sua caminhonete caindo em linha atrás das luzes piscantes do comboio policial, sem saber o que o aguardava pela frente, mas certo de que não mudaria nada. Os vídeos de Chuck derrubando Dennis se espalharam pela internet como fogo. Num mundo carente de heróis reais, sua coragem silenciosa acendeu uma chama. Âncoras de notícias o chamaram de protetor. Fãs o chamaram de lenda. Estranhos escreveram cartas comoventes. Mas Chuck nunca deixou que os elogios o afetassem. Aos olhos dele não era um herói. Era apenas alguém que não conseguiu fingir que não viu. 3 meses depois, outro filme terminava. A velha dor familiar nos ombros tinha voltado, mas desta vez ela vinha acompanhada de uma paz diferente. O sol se punha no horizonte, lançando tons dourados sobre o tranquilo bairro texano. A velha caminhonete de Chuck rolou devagar até a garagem. Ele desligou o motor e desceu o cascalho rangendo sob suas botas. O ar cheirava a verão e grama cortada. Seus olhos vagaram pela rua, e lá estava do outro lado a casa de Rachel e Lucy. A pintura parecia mais nova agora, o jardim da frente bem cuidado, e uma jardineira repleta de tagetes vibrantes balançava suavemente sob a janela. Haviam-se passado meses, mas Chuck se lembrava de cada detalhe, a porta batendo os gritos, o peso da pequena mão trêmula de Lucy na sua. Era algo que ele jamais esqueceria. Ficou ali parado, apenas respirando, deixando o momento se assentar. E então, como por magia, a porta da frente se abriu. Tio Chuck, uma voz aguda e alegre, ecoou. Lucy saiu correndo da casa com um vestido amarelo de girassóis, que dançava em torno dos joelhos, o cabelo voando atrás dela como uma fita ao vento. Com os braços abertos, atravessou a rua em disparada. O coração de Chuck se aqueceu. Ele abriu os braços no momento exato para recebê-la, erguendo-a com facilidade e girando-a uma vez no ar antes de envolvê-la num abraço firme e estável. Ora, ora, disse ele com um sorriso largo. Só se passaram 3 meses e você já cresceu quase 1 metro. O que a mamãe anda te dando para comer aí? Combustível de foguete. Lucy deu uma risadinha, as bochechas coradas pela corrida. Eu tenho que crescer rápido para você me ensinar karatê como prometeu Chuck, riu o som profundo e acolhedor. Então é melhor começar a alongar desde já. Do jeito que vai, você vai ser faixa preta antes que eu perceba. Na varanda, Rachel observava a cena encostada à porta, os braços cruzados suavemente. O rosto dela estava sereno, iluminado, havia paz ali agora, e também força. Chuck lançou um olhar em sua direção e fez um aceno discreto, o tipo de gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Rachel retribuiu o olhar sorrindo, com os olhos brilhando. Ainda nos braços de Chuck, Lucy se virou e gritou: Mamãe, o tio Chuck pode jantar com a gente hoje. Rachel riu, a voz flutuando na brisa. Claro, querida. Mas pergunta o que ele quer comer. Lucy girou o corpo e olhou para Chuck com um brilho travesso nos olhos. Então, o que você quer comer? Tio Chuck. Apertou os olhos fingindo pensar. Escolha difícil. Mas acho que quero comer o que você quiser. Lucy se iluminou como fogos de artifício. Mamãe, ele quer almôndegas gigantes. Tipo almôndegas de monstro. Da porta, Rachel caiu na gargalhada e Chuck também rindo com ela, o tipo de riso que vem lá de dentro de um lugar que há muito esperava por isso. O som das risadas ecoou suavemente pela rua, enquanto o sol desaparecia atrás das árvores. E pela primeira vez em muito tempo tudo parecia exatamente onde deveria estar.